Levítico, capítulo número 6. Glória a Deus. Levítico, capítulo número 6. Todos acharam? Levítico 6 diz assim, capítulo 6, verso de número, vamos ler o 9, depois vamos pular para o 12. Diz assim: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se queimará, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Verso 12: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote, diga o sacerdote, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente. Diga o fogo. Diga o fogo. Arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Bem, pode se assentar em nome de Jesus. Feche os seus olhos nessa hora. Peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração. Peça a Deus que fale ao seu coração nessa noite. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus, nós estamos mais uma vez diante da Tua presença, primeiramente para Te adorar, para bendizer, para engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Pai, queremos Te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos de pé sobre a face dessa terra, de estar, meu Pai, na casa do Senhor e poder ter a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Então fala conosco e nos abençoa, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje, noite de Santa Ceia, né? O culto onde nós falamos acerca, né? Onde nós trazemos à memória o sacrifício, né? De Jesus Cristo pela humanidade. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou seja, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então este culto é um culto voltado aonde nós fazemos memória do Senhor, né? Mas nós também temos que entender que essa morte de cruz gerou para mim e para você alguns benefícios e trouxe também a nossa memória quem nós somos em Deus. Para que fomos chamados em Deus? Nós vemos aqui um texto que fala acerca do ofício do sacerdote. O ofício do sacerdote. Jesus, né, ele foi o sumo sacerdote. Jesus, o sacerdote na época, ele matava ali um animal, né, um cordeiro, e aquele sangue daquele cordeiro era derramado para perdão dos pecados da humanidade, do povo da época, na época da lei. Mas Jesus veio, e João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
ali João já estava deixando claro que Jesus seria sacrificado pela minha e pela sua vida. Ele seria o sacerdote, mas ele mesmo seria o sacrifício. E ele mesmo, o sangue dele seria derramado para que os nossos pecados fossem purificados. E todos eles. Para que a aliança do homem com Deus fosse restaurada. Aliança essa que foi quebrada lá no Jardim do Éden, mas foi restaurada através de Jesus, mas uma aliança inquebrável, uma aliança eterna, uma aliança, entre Deus e o homem. É o resgate de volta da raça humana para com Deus. E nós lemos aqui então que Jesus foi esse sacrifício. E se nós pegarmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, aponta para a pessoa do Senhor Jesus. Toda a Bíblia está direcionada à pessoa de Jesus. E todo o sacrifício que era feito remetia-se à pessoa do Senhor Jesus. Tudo aquilo que era feito estava relacionado à vida, à pessoa e ao ministério de Jesus. E tudo isso remetido para que eu e você entendêssemos verdades espirituais, para que nós entendêssemos a nossa posição no reino de Deus. Lá no livro de Apocalipse, Jesus falando para o apóstolo João, na visão que ele teve do Apocalipse, e ali o próprio Jesus falando com João, no capítulo 1, verso 6, ele diz assim, que o Senhor nos constituiu, nos fez, nós fomos feitos sacerdotes para a glória de Deus. Sacerdotes para a glória de Deus. Mas então o que é o sacerdote? O que faz o sacerdote? É isso que nós vamos falar em poucas palavras, vamos ser mais objetivos nessa noite, mas que você entenda aquilo que Deus quer falar no seu coração nessa noite. Quem era o sacerdote? O sacerdote era uma autoridade de Deus na terra, constituído por Deus para desempenhar um papel, uma função no reino de Deus. Então entenda uma coisa, se Ele nos constituiu, nos fez reis e sacerdotes para a sua glória, nós temos que entender que nós temos um propósito, há um propósito de Deus sobre a nossa vida, nós temos um chamado, nós somos sacerdotes para desempenhar algo no reino de Deus. Temos que entender o que um sacerdote fazia. Aqui eu separei três do ofício do sacerdote, três incumbências. São várias na verdade, mas eu separei aqui três que nos identifica como sacerdote de Deus. O apóstolo Pedro diz que vós sois a nação santa, o sacerdócio real. Somos sacerdotes de Deus. E o sacerdote, ele tinha o papel de julgar a causa do povo, de julgar o povo. Então havia essa incumbência do sacerdote, de julgar a causa do povo, de direcionar o povo, de instruir o povo, de exortar o povo. O problema da humanidade é essa, que às vezes a pessoa vai ser exortada, já vão dizer logo, olha, estão me acusando, estão me julgando, é para julgar mesmo. Jesus disse, não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. O próprio Deus falou com Samuel, Samuel, não atentes para a aparência.
O homem vê o que está por fora, eu vejo o coração do homem. Então Jesus deu esta legalidade para os seus sacerdotes. Mas entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Jesus deu uma orientação. Ele disse que quando você for julgar, da mesma forma que você julga, você está na balança. Você também está sujeito a ser julgado. Então nós vamos entrar aqui no mérito do sacerdote. Os 3 ofícios, né, que eu pude subjugar assim, os mais importantes. A Bíblia diz que o sacerdote ele tinha que arrumar, preparar o altar do holocausto. O altar, diga o altar do holocausto tem que ser preparado. O que é o altar? Hoje, naquela época o altar, né, fazia-se ali um montouro de pedras, e o holocausto era o cordeiro, o animal que era sacrificado, e ali os seus pedaços eram colocados por cima, e o seu sangue aspergido em volta do altar. E hoje, o que é o altar hoje? O profeta Elias, a primeira atitude que ele teve, quando ele foi chamar o povo para voltar para Deus, para o povo tomar uma decisão em seguir a Deus ou não, a primeira atitude que ele teve lá no Monte Carmelo com os profetas de Baal foi essa: consertar, arrumar, edificar o altar que estava quebrado. Foi arrumar o altar. E essa é uma das incumbências do sacerdote, é arrumar o altar. E o que é o altar hoje? É o meu e o seu coração. O altar é um lugar de sacrifício. E o sacrifício simboliza renúncia. Às vezes o nosso coração não quer renunciar certos sentimentos, não quer renunciar certas atitudes, não quer renunciar certas coisas, e isso muitas das vezes nos impede a nossa caminhada como sacerdotes de Deus nessa terra. Então o holocausto, o sacrifício, era exigido para que o sacerdote fizesse. E hoje, nós como sacerdotes, temos que renunciar a algumas coisas, temos que sacrificar algumas coisas. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo e me siga. É o altar. E lá em Êxodo 38, verso 1, esse povo de Deus: preparem o altar. Prepara o altar. Temos que preparar o nosso altar, abrir o nosso coração para aquilo que vem de Deus. Muitas pessoas têm aberto e têm a facilidade, muitas das vezes, de abrir o seu coração para aquilo que não vem de Deus, para palavras negativas, para palavras que vêm de encontro aos seus sonhos, vêm de encontro aos seus desejos. E muitos têm aberto o seu coração para isso. E aí é onde muitos sonhos têm morrido, têm sido enterrados, projetos têm sido engavetados, mediante aquilo que você recebe no seu coração. Então proteja. A Bíblia diz: de tudo, ela não é de algumas coisas, ela fala: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque dele procedem as
saídas da fonte da vida. Ou seja, o que o seu coração tem dado vida? Aquilo que te leva para Deus ou aquilo que te afasta dele? Se a fonte de vida é o coração, o que o nosso coração está dando vida? O que você tem recebido? Que palavras você tem deixado entrar no seu coração que você tem dado vida? Segundo, a Bíblia diz que o sacerdote, ele tinha que manter as lâmpadas acesas com o azeite da iluminação. Isso está lá em Êxodo, capítulo 39, verso 37. Manter as lâmpadas acesas com azeite. Naquela época, hoje a gente tem essa luz elétrica aqui. Mas na antiguidade, no passado, era chamada lamparina. Era lamparina, não tinha lanterna como tem hoje, também não tinha. Era lamparina. E o combustível para manter essa lamparina acesa era o azeite. E aqui então o sacerdote ele tinha que pegar este azeite para manter essas lâmpadas acesas. Ele tinha que fazer isso. Ele tinha que usar as lâmpadas. E o que é lâmpada? É a palavra de Deus. Então não existe sacerdote sem lâmpada. Não existe sacerdote sem palavra. Nós não podemos descartar a palavra de Deus. Mas ele deixa algo interessante. A Bíblia diz assim que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra. Ou seja, decisões que são tomadas sem orientação da palavra de Deus são orientações, são direções tomadas no escuro. Se ele é lâmpada, e lâmpada, o benefício da lâmpada é iluminar. Se nós estamos vendo com nitidade uns aos outros, é por causa dessa luz que está nos iluminando. Espiritualmente é assim. Quando nós não buscamos a palavra, quando nós negligenciamos a palavra, fica tudo escuro. Nós tomamos decisões sem base naquilo que Deus tem determinado. Então lâmpada é a palavra. Mas ele diz que essa lâmpada era acesa com azeite. Com azeite. E o azeite é nada mais, nada menos que a presença do Espírito Santo na vida do cristão. Então o sacerdote tem que ter palavra, tem que ter a palavra no seu coração, mas também tem que ter azeite, tem que ter a presença do Espírito Santo, porque é o azeite, a presença do Espírito Santo é que te dá claridade, que ilumina, que traz entendimento da palavra ao seu coração. Às vezes a pessoa chega na casa de Deus, Deus está falando, aí a pessoa sai, eu não entendi nada que Deus falou. Está faltando azeite, a lâmpada está apagada. Se não tiver azeite, só fica a letra. E a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito Santo, o azeite, vivifica. Então nós temos que entender isso. É o Espírito Santo é quem dá entendimento ao homem da vontade de Deus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor testifica, confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. É o Espírito Santo. Então uma igreja, ela é regida pelo Espírito Santo. Uma igreja pode ter projetos, uma igreja pode ter metas, uma igreja pode ter arquitetura, pode ter tudo. Mas o principal é a presença do Espírito Santo.
Jesus comparou, escute isso, Jesus comparou os escribas e fariseus, os sacerdotes da época, como sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? Sepulcro caiado nada mais nada menos que é um cemitério, aonde as covas são bem lapidadas, tudo bonitinho, tudo bem arquitetado, esses chamados mausoléus, aqueles cemitérios que as pessoas pagam fortunas para fazer ali as lápides, tudo aqui, tudo bonitinho. Mas por que Jesus disse sepulcros caiados? Porque era tudo belo por dentro, como esses cemitérios, essas covas. Porém, por dentro só tinha o quê? Morte, podridão. Então, uma igreja, para ela sobreviver, para ela ter vida com Deus, tem que ter azeite, tem que ter a presença do Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo, nada acontece. Se não é o Espírito Santo, nada se manifesta. Se não é o Espírito Santo, nada se realiza. É por isso que a igreja, ela tem que clamar insistentemente para ser cheia do Espírito Santo. Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá vida ao cristão. É o Espírito Santo quem mantém os sonhos acesos, que mantém o cristão continuar sonhando. É o Espírito Santo quem dá força ao cansado. É o Espírito Santo que levanta o caído. Mas se a pessoa não se interessa, não se preocupa, não está nem aí para o Espírito Santo, como ser levantada, como ser fortalecida, como ser uma pessoa avivada, como? Não tem como. É o Espírito Santo. Terceiro, além do sacerdote, tem que preparar o altar, preparar a lâmpada com azeite, manter as lâmpadas acesas com azeite. A Bíblia diz que ele tinha que colocar lenha, queimar a lenha no altar. Quem aqui já teve ou tem fogão de lenha em casa? Já tiveram fogão de lenha? Então, para a comida ficar pronta, tinha que meter lenha. O fogo tem que estar aceso. E o sacerdote, ele tinha essa incumbência de preparar o altar com a lenha. Mas ele tinha que todos os dias, vou repetir, todos os dias, ele tinha que pôr lenha no altar. Aí a Bíblia nós lemos aqui, que a chama, não se apagará. A chama não se apagaria, porque todos os dias, ele tinha que ir lá e colocar lenha. Quem que gosta de churrasco? Isso é bom. E para a carne ficar boa, tem que estar aquecido. A brasa tem que estar, acesa. Então o sacerdote, ele tinha que pôr lenha. Por que ele tinha que pôr lenha? Porque já tinha brasa acesa lá. Para manter o calor, para manter a flama acesa, a brasa estava lá. Caso contrário, ele teria que refazer, ter um trabalho. Mas ele tinha que ir lá, fazer todo esse processo e colocar lenha todos os dias. Colocar lenha todos os dias para que a chama não se apague. Que lenha é essa, pastor? É a vida que a igreja tem que viver. É uma vida de oração. Todo dia tem que pôr lenha, todo dia você tem que orar. Todo dia nós temos que falar com Deus. Todos os dias nós temos que, como diz, chamar o Senhor para um particular e colocar diante dele as nossas pendências. Colocar diante dele,
dar graças, render graças, né? Agradecer ao Senhor por tudo, mas também colocar diante dele as nossas petições. Ele diz: clama-me e responder-te-ei. Ou seja, ele já deixou claro: quando você me clama, eu respondo. Quando você ora, eu respondo. Deus responde, e da maneira que nós precisamos, não da maneira que nós queremos. Porque nem tudo, escute isso, nem tudo que nós pedimos a Deus é a vontade dele. Por quê, pastor? Porque o homem é falho. Às vezes nós pedimos coisas para Deus que não é para nós. Mas aí vem Deus respondendo: não é para você. Mas por quê? Porque eu tenho algo maior. Aleluia, Deus. Deus, por que não, Deus? É porque eu quero te dar um livramento. Então tudo Deus tem uma resposta. Então sempre haverá resposta. Mas sempre haverá resposta como? Se todos os dias nós colocarmos lenha. Temos que orar. Uma igreja que não ora, ela morre. Um crente que não ora, uma hora ele morre. Então nós temos que orar. Você ora aqui na igreja, mas ora na sua casa também. Você ora na sua casa, mas você pode no trajeto do seu trabalho, você pode falar com Deus. Às vezes no momento lá você está na sua casa sozinho, eu vou falar com Deus. Separe um momento para falar com Deus. É muito bom conversar com as pessoas. E isso que Deus quer. Conversa uns com os outros. Essa comunhão. Mas Ele quer que você converse com Ele também. Nós estamos vivendo numa era que, se o cristão não vigiar, essa era da tecnologia vai roubar a comunhão dele com Deus. Que as pessoas estão tão interligadas na rede social, interligadas, né, com essa tecnologia, com esse avanço. É errado, pastor? Não! Mas e Deus? Aonde que Deus entra? Aonde que Deus entra nisso? Mas tem outras coisas também. Tem um exemplo da rede social, mas tem muitas outras coisas que, se nós não tomarmos cuidado, poderá sim roubar a nossa comunhão com Deus. Então nós temos que nos policiar. A Bíblia diz que nós temos que ser vigilantes. Vigilantes. Então nós temos que orar, colocar lenha no altar. Diga: eu preciso consertar o altar. Eu preciso sacrificar no altar. Eu preciso, diga: eu preciso ter lâmpada, mas também azeite. Eu preciso ter lâmpada, mas também azeite. E eu preciso todos os dias colocar lenha no altar, para que a chama não se apague. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Glória a Deus. Graças a Deus. Coloque-se de pé no seu lugar. Feche os seus olhos nesta hora. Eu quero orar por você nesta hora. Peça ao Espírito Santo que venha a cada dia falar ao seu coração, possa te despertar para momentos de oração, possa que o Espírito Santo possa te avivar a cada dia, que o Espírito Santo possa te renovar a cada dia. Grandioso Deus e eterno Pai, ó Deus, eu te peço nesta hora, Pai, estamos aqui nessa noite, vamos participar da ceia do Senhor. Mas que o Teu Espírito Santo, meu Pai, aquele que move a igreja, possa, meu Pai, mover no meio do Teu povo. Possa, meu Deus, meu Pai, tomar nas Tuas mãos a causa do Teu filho, da Tua filha nesta hora. Ó Deus, se ele está se sentindo fraco, fortalece ele nesta hora, meu Pai.
Ó Deus, a tua palavra é alimento, Senhor. A tua palavra, meu Pai, é lâmpada que nos ilumina em dias de escuridão, em dias difíceis, Senhor. Ó Pai, que a cada dia o Senhor possa tomar nas tuas mãos a vida do meu irmão, da minha irmã, possa tomar a causa dele, a causa dela nas tuas mãos, e no nome de Jesus, que o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?